Olá pessoal, meu nome é Felipe Risquino, eu sou médico emergencista e eu queria conversar um pouco hoje com vocês sobre o meu primeiro plantão. Pessoal, é o seguinte, é, eu queria conversar um pouco aqui com vocês sobre esse primeiro plantão, para vocês saberem um pouco mais também o que vocês vão esperar aí pela frente. O primeiro plantão é uma ansiedade muito comum do pessoal ali no final da graduação. Às vezes, esse é o meu primeiro plantão que eu digo, é, depois que eu terminei a graduação, né, já com CRM, já como médico. E eu acho interessante compartilhar, quem meu aluno já ouviu essa história muitas vezes, algumas vezes, né, muitos dos meus alunos. E eu acho até divertido hoje em dia, mas na época não foi tanto. Meu primeiro plantão foi em um pronto-socorro, numa UPA, na verdade, no interior de São Paulo. E não foi na cidade que eu me formei, nem na que eu tô agora. Mas uma colega já tinha trabalhado lá e ela me indicou, falou, ah, o plantão lá é tranquilo. É a frase mais conhecida de quem pega um plantão ruim, né? Aquele plantão, pode pegar tranquilo, tá sossegado. Não foi tão tranquilo, foi bem ruim, aliás. E eu vou contar por quê pra vocês. Primeiro, e obviamente, né? Eu não estava preparado. O meu plantão foi muito ruim porque eu não sabia dar plantão. Eu não, com certeza, não estava preparado para fazer aquele plantão. E ao longo da minha residência, eu fiz residência de clínica médica, obviamente foi ficando muito mais fácil dar plantão gradativamente conforme eu fui adquirindo conhecimento. Até porque a gente conversou aqui naquele vídeo o que, que é chato na medicina, o que, que a gente não gosta, o que, que incomoda, o que, que cansa na medicina. E a gente sabe que não saber o que fazer é uma coisa que é desesperadora e cansa muito. Primeiro, esse plantão foi em 2014, já temos mais de 10 anos que eu fiz esse primeiro plantão, então faz bastante tempo. E eu não coloquei nenhum paciente em risco, apesar de não estar totalmente confiante nas minhas condutas. Eu consegui fazer o plantão rodar, tinha outros plantonistas. E eu lembro da minha felicidade quando chegou um colega que era residente de clínica médica e ele sabia já manejar muito melhor os pacientes e adiantou muita coisa e facilitou bastante ali a condução do nosso plantão. É, mas tiveram outros fatores, assim, bem desagradáveis aí nesse primeiro plantão. Bom, eu tinha muita dificuldade, eu demorava para atender pacientes, porque eu tinha dificuldade em lidar com pacientes difíceis. E quando você chega num plantão, é muito comum que te passem casos que estão aguardando reavaliação. Desses casos que aguardava reavaliação, ele era preciso pedir vaga no hospital de referência. E eu liguei lá no hospital da referência pedindo a vaga para esse paciente de internação. E eu sempre brinco que o médico mais experiente percebe na sua voz, no seu jeito de falar no telefone, que você não sabe o que está fazendo, pelo jeito de passar, pela voz nervosa, trêmula. E ele percebeu e ele falou que não ia dar a vaga e pronto. Então ele não quis me ajudar. E aí vai um ponto que eu acho que é bastante importante e que eu tento fazer depois que eu me formei. Falei, puxa, eu precisava muito de uma ajuda naquele momento e alguém não me deu essa ajuda. E por isso eu tento ajudar quem tá começando ali a facilitar a vida, não dificultar, não criar problemas. Eu acho que já é um ponto. Pô, se eu tenho uma pessoa que tá precisando de apoio, eu acho que não é dificultando a vida dela que vai ser o melhor para o paciente. Acho que uma boa prática nossa como médico já um pouco mais experiente, lógico, ainda não muito experiente ainda, mas um pouco mais, é ajudar quem é menos experiente, quem está começando ali, quem está nos primeiros plantões, nos primeiros dias. Essa pessoa muito provavelmente vai precisar de alguma ajuda. E por isso acho importante a gente estar por lá para ajudar. Além disso, tiveram casos de pacientes agressivos, que é uma condição comum no pronto-socorro, paciente etilizado. Tivemos sutura foi bem, foi tranquilo. Acho que era a parte uma parte que eu tinha feito bastante na graduação, que eu tinha segurança para fazer, deu tudo certo. Teve paciente grave também. O meu paciente mais grave nesse dia foi um choque anafilático numa criança. E fico muito tranquilo porque nessa hora o residente da clínica médica já estava lá.
e me ajudou a conduzir, conduziu super bem, a criança ficou bem, ficou, reverteu o choque, foi feita adrenalina, tudo a conduta certinho. Mas hoje aqui eu não queria dar aula, só queria conversar sobre esse plantão. E tem outros pontos que me fizeram desanimar bastante. Esse plantão eu nunca mais voltei lá, nesse local para dar plantão, desse primeiro. É, além de ter sido um plantão muito cansativo, cara, tava muito quente. Era uma época de final do ano. Tava muito calor, aquele calor úmido. Eu com o jaleco por cima da roupa. Meu cabelo tava grudado assim no suor, na testa. Muito calor, não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, vê lá, não tinha nem ventilador. Não tinha. As janelas, era tudo meio quebrado, não abria direito, era muito quente. Tinham outros recém-formados, isso provavelmente vai acontecer com você. O local que te aceitou para dar plantão provavelmente vai aceitar outros médicos no começo. E nem sempre a ajuda, o outro médico pode te ajudar tanto, talvez ele seja tão inexperiente quanto você. Isso acaba sendo um problema. Mas, ainda assim, discutir com outra pessoa, com outro médico, mesmo que inexperiente, é melhor do que não discutir. Não vale a pena compartilhar um caso que você acha difícil, trocar uma ideia do que o seu colega faria, para tentar melhorar ali a sua conduta. Acho que vale a pena. Hoje em dia, a gente tem alguns benefícios. A gente tem aplicativos no celular que facilitam muito a pesquisa. Então, numa hora que você não sabe o que fazer, dá uma olhadinha no Google. Na minha época eu não tinha nada disso. Na minha época a gente usava um livrinho que a gente comprava no final da graduação, chamado Black Book, e a gente seguia as condutas que estavam lá. Nem sempre tinha muito lá as evidências, os artigos que foram usados. Eu não sei exatamente quem escrevia esse Black Book, mas todo mundo usava, era o que tinha, e era o jeito rápido de saber dose, tinha diagnóstico e tratamento de doença em uma página pequena, era um livrinho assim que cabia na gaveta do consultório. Então bastante gente usava o Black Book. Eu não uso mais há muito tempo. Durante a residência eu fui vendo que tinha algumas coisas ali que não estavam tão atualizadas e joguei meu no lixo. Mas no primeiro plantão eu usei bastante. Até porque, sei lá, eu fui prescrever a primeira medicação para náusea. Eu não lembro qual que era, mas eu fui prescrever e não tinha. Aí eu falei, eita, eu não sei outra. E aí eu tive que procurar no livro uma outra. Eu só tinha decorado uma e chegou lá e não tinha. Isso pode acontecer também. O paciente pode ter alergia. Putz, agora eu sei qual que é o antibiótico. Decorei aqui. Faringite bacteriana, eu vou entrar com amoxicilina. Entra o seu paciente, ele é alérgico à amoxicilina. E você vai ter que saber, você vai ter que ter outras opções. E por isso é interessante saber qual a bactéria que está causando. Então, para você ter recursos de conhecimento, você precisa estudar mais, cada vez mais. Além disso, além de estar calor, de eu não saber, de minha fonte de pesquisa ser o Black Book, na minha hora de descanso, a gente dividiu o horário durante a madrugada, e 1 hora da manhã, na hora que eu fui descansar, eu pensei, agora eu vou. Ah, antes disso, não tinha água também. Não tinha água filtrada lá, muito gelada, não tinha, nem quente, não tinha água filtrada. Para beber água, você tinha que ir num bar na frente e comprar uma garrafa d'água. Não deu tempo, porque eu demorava muito para atender as fichas, eu não tinha tempo para terminar a fila e ir lá comprar. Então eu não bebi água nesse plantão. E aí eu morrendo de sede, eu subi pro meu conforto para descansar um pouco, porque daqui a pouco já estava na hora de voltar. E eu tive a ideia de. Foi um plantão noturno. E eu tive a ideia de jantar. E eu fui lá pegar minha marmita, que tinha uma marmita para cada médico. E quando eu abri a minha, a carne tava um afundado assim, o arroz e feijão, e a carne não tava. Alguém pegou minha carne, roubou minha carne. E eu fiquei sem carne e eu também não tive coragem de comer o resto da marmita, apesar de estar com muita fome. Porque eu sei lá o que. Abriram minha marmita, né? Eu não sabia o que fazer. E eu joguei tudo fora. Eu falei, tranquilo, hoje eu não como. Até aí eu tava firme ainda na esperança de que, pô, só é o primeiro, eu tenho que aguentar. E aí eu lembro que eu deitei no colchão, assim, no chão, não tinha cama. Cara, parece trágico, né? Fala assim, meu, onde você foi dar plantão? Cara, era uma cidade grande no interior de São Paulo, não era uma cidade pequena, assim, não era qualquer canto. Isso eu tenho certeza que tá rolando em algum momento aqui ainda hoje. Talvez na época era pior.
mas não duvido que ainda aconteça. E aí eu deitei e assim, eu não conseguia dormir, eu tava muito acelerado, eu ficava pensando em todos os casos que eu atendi e como que ia ser daqui pra frente. E aí depois no final do plantão eu tinha que assinar a escala do plantão pra receber. Voltei, e depois foi mais tranquilo, de madrugada, assim, foi bem mais tranquilo. Na hora que eu voltei tinha poucos casos, aí eu consegui atender no meu ritmo. E ainda assim eu atendi um atrás do outro, mas aí eu consegui atender na minha velocidade de atender que eu tinha até então ali no meu primeiro plantão. Consegui não prescrever nenhum xarope para tosse, que foi um ponto de orgulho. Continuo firme aí ao evitar xaropes sem indicação para tosse. E aí, no final, eu não achei a lista que eu tinha que assinar. E aí eu comecei a ficar desesperado, onde tá a lista do plantão. Alguém chegou com a lista nova, era quase 7 horas da manhã, alguém chegou com a lista nova, e onde tá a lista de ontem à noite, que eu tinha esquecido de assinar na hora de chegar. E acho que isso eu trago até hoje, porque todo dia a primeira coisa que eu faço quando chego no plantão é assinar a lista, até hoje. E eu não achava essa lista de jeito nenhum. E procurei em vários lugares, e tal, até que eu achei no finalzinho, assim, já era mais de 7 horas, a galera já tinha chegado, já tinha mudado toda a equipe. Eu falei, eu vou ficar sem receber esse plantão, não é possível. Depois de todo esse trabalho, não vou receber. E aí eu achei, assinei a lista aí, deu aquela descarga, acho que emocional, assim. Eu entrei no carro pra ir embora. Eu falei, da vida, eu acho que eu escolhi a profissão errada. E eu vou ser médico. Como é que você continuar sendo médico? Não, não vai dar. E aí bateu aquele medo que eu tava de não receber pela noite inteira trabalhando. E, e aí eu fiquei realmente pensando que talvez eu deveria ter seguido outra carreira. Ter feito a carreira do meu pai, trabalhar em escritório. Talvez fosse melhor. Mas depois passou. Eu fui trabalhando em outros lugares, conheci lugares melhores para trabalhar, comecei a residência, fui aprendendo a lidar com os pacientes, fui aprendendo a lidar com a equipe, fui vendo que a equipe pode nos ajudar. Na verdade, eles estão lá para nos ajudar, desde que a gente ajude, eles podem nos ajudar e a gente pode viver uma relação ótima. É, E é muito importante para você que é médico, esse vídeo é para médicos, você passe confiança para sua equipe, toda ela, o dos outros médicos, equipe de enfermagem e toda mais equipe que tiver no seu plantão, que você dê confiança, que você está lá para ajudar e eles vão retribuir isso de volta e vão te ajudar também. Tenho bastante certeza disso, que é o que eu vivo. E além de tudo isso, lógico, melhorou tudo, a gente ficou, depois consegui plantões melhores e continuo dando meus plantões e agora muito mais tranquilo. Mas ainda nesse plantão, eu não ganhei bem esse plantão. Ele pagou menos da metade do que eu recebi no plantão seguinte que eu dei. Foi um plano que foi bem mais tranquilo e tinha muito mais estrutura. O lugar era melhor, a equipe era melhor, obviamente, né? A equipe boa vai estar nos melhores lugares. E aí eu fui vendo que nem sempre lugares muito ruins pagam bem. Porque eu falei, acho que lugares muito ruins vão pagar bem para conseguir levar as pessoas para lá. Na verdade, lugares muito ruins têm uma gestão muito ruim. E por isso, além de serem lugares desorganizados, com estrutura física ruim, também pagam mal. Essas coisas costumam vir junto. Porque a gestão ela é ou bem feita ou mal feita, e na gestão mal feita, tudo falha. Eu recebi mal e eu tinha que buscar presencialmente um cheque, era um esquema pagamento muito antigo. E nesse dia que eu fui buscar o cheque, ainda para ajudar, eu atropelei um bicho, acho que foi uma pomba, assim, e ainda quebrou todo o meu carro. E eu acho que eu gastei o que eu gastei, o que eu ganhei nesse plantão para pagar ali o gasto, pelo menos o conserto do meu carro, mais a viagem para ir buscar e a viagem para ir voltar do plantão. Sem dúvida, ficou no 0 a 0. Foi só uma experiência ruim para eu contar aqui para vocês. E como fazer para que essa experiência seja melhor? Eu acho que, primeiro, estudar, se preparar, acompanhar outros médicos no plantão. Acho que é uma sugestão interessante. Se conseguir, se tiver alguém mais experiente para acompanhar, acho que vale a pena. Para saber o que te espera. Vê os vídeos aqui, estuda por aqui.
Eu tenho lá o meu Google Docs, que é praticamente um livro de emergência que você pode acompanhar, você pode seguir. E eu vou colocando lá meus estudos, toda vez eu coloco um pouquinho mais. Vai acompanhando por lá. Eu vou falar dele sempre aqui nos meus vídeos. E eu vou colocar mais vídeos aqui falando sobre o que eu já escrevi lá, ou escrevendo mais coisa com vocês aqui junto. Igual eu fiz na aula sobre o que fazer depois da intubação. Então, assim, se prepare, que acho que é a melhor forma. Lá eu abordo principalmente emergência. Eu imagino que seja emocionante o primeiro dia de quem faz cirurgia no centro cirúrgico, que seja interessante o primeiro dia numa UBS para quem começa, mas acho pouco provável que seja tão emocionante, seja para experiências boas quanto para experiências ruins, do que o primeiro dia atendendo na emergência. Emergência tudo é muito intenso e acho que esse foi bem interessante. Pessoal, por hoje é só, vou deixar o link aqui do livro online para vocês acompanharem. É só clicar lá, tem a lista de temas, avaliação do paciente grave, e aí depois vai tendo os temas que você tiver interesse, só ir clicando nos links lá que você consegue acessar. E por hoje é só, obrigado.